Na videoaula anterior, apresentamos uma breve introdução da primeira lei de Newton, também denominada de lei da inércia. Como já dissemos, existem três formas distintas, porém equivalentes de enunciarmos essa lei. Nessa videoaula apresentamos a primeira maneira de enunciá-la, exatamente como publicado por Newton em seu tratado de 3 volumes, intitulado Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, em 1687. Vamos lá? Todo corpo continua em seu estado de repouso, ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado, por forças aplicadas sobre ele. Assim, contrariando a filosofia aristotélica, de que o único estado natural dos corpos terrestres é o repouso, Newton declara com essa primeira lei que além do repouso, um corpo pode estar em seu estado natural quando em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, o movimento reto com velocidade constante. É importante salientar que devemos entender por estado natural de um corpo, aquele estado em que a resultante das forças sobre ele é zero. Ou simplesmente estar livre da ação de qualquer tipo de força externa. Para entendermos esse enunciado da primeira lei de Newton, analisaremos em separado esses dois estados naturais. Iniciamos com o estado natural do repouso. Na animação, vemos uma caixa apoiada sobre uma superfície horizontal e plana, em nosso caso, uma mesa. Podemos identificar duas forças atuando sobre a caixa. A primeira força é o seu peso, representada pelo vetor P, dirigida em direção ao centro da Terra, devido à atração gravitacional. A segunda força atuando, é aquela em que a mesa exerce sobre a caixa, devido à reação do contato entre a caixa e a mesa, impedindo com que ela caia em direção ao solo. Essa força de contato é denominada força normal, e representada pelo vetor força, N. Observe que essas duas forças atuam sobre a caixa, em sentidos opostos. Além disso, considerando que a caixa nem sobe e nem desce, ou seja, ela permanece em equilíbrio sobre a mesa, concluímos que a força normal, N, e a força peso, P, necessitam ter a mesma intensidade. Sendo assim, ao adicionarmos vetorialmente essas duas forças, percebemos que a resultante dessa soma vetorial é igual a zero, estando em perfeita concordância com o enunciado da primeira lei de Newton. Ou seja, um corpo em repouso tende a permanecer nesse estado natural, a menos que uma força resultante, diferente de zero, atue sobre ele. A menos que alguém tire a caixa de seu lugar, ou alguma coisa se choque com ela, ou algo do tipo, a caixa permanecerá nesse estado natural de repouso. Vejamos agora o caso do estado natural de um corpo que esteja em movimento. Para analisar esse caso, tomamos como exemplo a animação, que mostra um automóvel com velocidade constante em estrada reta. A grosso modo, 4 forças atuam sobre o automóvel. Primeira, a força peso, representada pelo vetor P, dirigida em direção ao centro da Terra, devido à atração gravitacional. Segunda, a força normal, representada pelo vetor N, que é a força de contato que o asfalto exerce sobre o automóvel. Terceira, a força de resistência do ar, representada pelo vetor R, que é a força de resistência que o ar exerce. Por último, a força de tração do motor, representada pelo vetor T, que traciona as rodas no eixo de tração. Apesar de o automóvel estar sob a ação dessas 4 forças, ele não está sendo acelerado. Ou seja, sua velocidade é constante. Isto é possível, pois, como mostra a animação, a resultante das forças na horizontal, bem como na vertical, são nulas.
Sendo assim, conforme prevê a primeira lei de Newton, o movimento retilíneo e uniforme é um outro estado natural dos corpos, já que ele está sob a ação de uma resultante de forças igual a zero. Mas se essa conclusão é verídica, como explicar o fato de que ao deixarmos de empurrar um corpo em movimento, sobre uma superfície de contato, ele irá parar? Será que a visão aristotélica de que é necessário uma força para mantermos um corpo em movimento, é correta em certas situações? Para provar que essa visão é incorreta, e que o princípio da inércia de René Descartes, Galileu e Newton estão em acordo com a experiência, devemos considerar que enquanto empurramos uma caixa, com uma força representada pelo vetor F, maiúsculo, uma outra força, denominada força de atrito, representada pelo vetor F, minúsculo, age no contato da caixa com o solo, e em sentido contrário ao movimento, criando uma resistência. Como a força que aplicamos é maior que a força de atrito, conseguimos colocar a caixa em movimento, já que a resultante das forças é diferente de zero. Porém, no momento em que deixarmos de empurrar a caixa, o atrito com o solo irá gerar sobre o corpo um movimento retardado até pará-lo. Vejamos essa mesma situação sendo exibida no simulador virtual, desenvolvido no projeto Physics Education Technology, sigla PHET, da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Nessa simulação vemos uma caixa, em repouso, apoiada sobre uma superfície plana e horizontal. Observe que a resultante das forças sobre a caixa é zero, já que a mesma está em repouso. Realizaremos duas simulações. A primeira é com a presença do atrito entre a caixa e a superfície de apoio. A segunda simulação é sem a presença do atrito. Vamos lá. Primeira simulação: presença do atrito. No painel do lado direito vemos que o atrito entre a caixa e a superfície plana está configurado inicialmente com um valor alto. Ao aplicarmos uma força externa sobre a caixa, observamos que ela inicia um movimento acelerado, incrementando progressivamente e rapidamente a sua velocidade. Nesse processo, duas forças estão agindo sobre a caixa. A força externa aplicada pelo boneco, no sentido do movimento, e a força de atrito, em sentido contrário ao movimento, e no contato entre a caixa e a superfície horizontal. No momento em que o boneco deixar de aplicar a força, apenas o atrito passa a atuar, reduzindo gradativamente a velocidade da caixa, em um movimento retrógrado, até parar. Segunda simulação, sem a presença do atrito. Nessa segunda simulação, iremos configurar o painel do lado direito, com o valor da força de atrito igual a zero. Para isso, iremos congelar a superfície de apoio da caixa, e ainda espalhar um pouco de óleo. Nessa nova configuração, ao aplicarmos uma força externa sobre a caixa, observamos, da mesma maneira como ocorreu na primeira simulação, a caixa iniciando um movimento acelerado, incrementando progressivamente e rapidamente a velocidade. No momento em que o boneco deixar de aplicar a força, observamos que a velocidade não é alterada. Ou seja, a caixa permanece em linha reta com velocidade constante, já que a resultante das forças sobre ela é zero. Essas duas simulações mostram, mais uma vez, que no repouso, ou no movimento retilíneo e uniforme, a resultante das forças sobre o corpo é zero. Apesar da dificuldade em eliminarmos por completo os efeitos da força de atrito, sabemos que quanto mais reduzirmos esse efeito, por mais tempo, conseguiremos manter o corpo em movimento. Trataremos em detalhes da modalidade de força de atrito, mais à frente em outro módulo. Todos esses exemplos nos mostram que o estado natural de um corpo não é apenas o repouso, conforme imaginavam os aristotélicos. Resumindo, todo corpo que está em repouso tende a permanecer nesse estado natural até que alguma força externa atue sobre ele.
E mais. Todo corpo que está em movimento retilíneo e uniforme tende a permanecer nesse estado natural de movimento até que alguma força externa atue sobre ele. Em outras palavras, a tendência de um corpo em repouso, ou em movimento retilíneo e uniforme, é manter-se nesse estado natural, até que uma força resultante externa altere essa condição. Espero você na próxima videoaula, onde apresentaremos o segundo enunciado da lei da inércia. Para acessar todas as videoaulas do módulo, clique no link da playlist, logo abaixo na descrição. Se gostou do canal, inscreva-se, dê o seu like. Acione o sininho para ser notificado assim que for publicado novas videoaulas, e participe com seus comentários e sugestões. Até breve.